Olá, amados, irmão Mário falando para o segundo vídeo do meu testemunho. A primeira parte foi o testemunho de libertação e essa segunda parte é o testemunho de conversão. Como que eu cheguei até Jesus? Se você não viu o primeiro vídeo, eu lhe convido a assistir o primeiro vídeo para que você possa entender como que foi o processo de Deus na minha vida, como que foi o trabalhar de Deus na minha vida. Eu vou deixar aqui um link aqui na descrição, aqui abaixo. Você pode estar acessando aí esse link para você ter acesso ao primeiro vídeo, onde eu conto sobre as batalhas espirituais que eu enfrentei durante 9 anos na minha vida. Ou então eu vou deixar aqui um card aqui em cima. Você pode estar acessando esse vídeo através do card que vai aparecer aí em cima na tela superior. Amém? Para que você possa estar entendendo o segundo testemunho, é importante que você veja antes o primeiro testemunho. Amém? O primeiro testemunho é o testemunho de libertação e o segundo testemunho, que é esse que eu vou contar agora, é o testemunho de conversão. Lá no primeiro testemunho, eu falo que no final do testemunho, eu falo que eu ainda não tinha me convertido. Então, ainda levou 13 anos para que eu viesse me converter. O Senhor ainda me esperou 13 anos para que eu viesse me converter. O primeiro testemunho, ele encerra no ano de 2006 e o segundo testemunho é um testemunho mais rápido, porém eu vim me converter no ano de 2019, amém? Então, a história começa assim, amados. Já morando no estado do Pará, né, eu e minha família, nós chegamos numa cidade aqui no sudeste do Pará. Eu, minha esposa, toda a minha família, minha mãe também veio, né, e nós mudamos para cá. E hoje nós nos encontramos aqui no sudeste do Pará. Amém? Então, o Senhor me deu 4 livramentos de morte para que eu viesse reconhecer e entender que havia um chamado na minha vida e que eu precisava aceitar esse chamado. Amados, às vezes a gente recebe livramentos do Senhor e a gente não entende por que aquilo está acontecendo, né? A pessoa pode ser evangélica, a pessoa pode ser descrente, a pessoa pode ser o que for, mas toda vez que o Senhor nos der um livramento, é necessário que a gente faça uma reflexão de nossa vida, porque alguma coisa não está sendo agradável a Deus, né? E eu fazia essa reflexão. O Senhor só vai permitir que o inimigo toque em nós se nós não tiver na presença do Senhor da forma que Ele quer. Porque se nós tiver na presença do Senhor da forma que o Senhor se agrada, o inimigo ele pode tentar, mas ele cai por terra. Então a gente precisa entender. Se o inimigo tocar, é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, é porque alguma coisa errado tem com nós. Então, a gente é que precisa mudar. Então, eu ainda não era convertido, mas eu sentia um desejo no coração muito grande de buscar a presença de Deus. Eu sempre falava que um dia eu ia andar pelos caminhos do Senhor. Eu sempre falava que um dia eu ia me envolver com alguma obra, né, do Senhor, de alguma coisa que agradasse a Deus. Eu sentia aquele desejo no coração. Na verdade, era Deus que já estava colocando aquele desejo, porque Ele já tinha um chamado para mim. Mas o tempo ia passando e eu deixava passar. Eu não tomava uma atitude. Eu não tomava uma atitude, eu não me levantava. Eu ficava vivendo a vida do jeito que eu estava vivendo. Eu ficava vivendo a minha vida da forma que eu estava vivendo. Eu nunca fui de esbanjar nada, né? Eu nunca fui assim uma pessoa assim que gostasse assim de muita farra, de muita festa, essas coisas assim. Eu nunca gostei. Eu sempre fui assim, uma pessoa mais recatada, né? Mais centrada. Mas eu vivia de uma forma que não agradava a Deus, né? Eu vivia de uma forma que não agradava a Deus. E Deus precisava que eu tomasse uma posição na minha vida, que eu tomasse um rumo na minha vida, porque Ele tinha uma obra na minha vida, né? Ele tinha uma obra na minha vida
tal obra que está se cumprindo agora. E eu precisava me levantar, eu precisava tomar uma atitude, mas eu não fazia isso. Eu ficava só na promessa. Entrava ano e saía ano. Quantos que estão ouvindo esse áudio já fez essa promessa? Entra ano e sai ano. Entra ano e sai ano. E sempre a mesma promessa. No ano que vem eu vou fazer a obra do Senhor. Aí acaba o ano, no ano que vem eu vou fazer a obra do Senhor. Entra ano e sai ano. E sempre na mesma promessa. E eu fazia essa promessa, mas era uma promessa que não se cumpria na minha vida porque eu não tomava essa posição, essa atitude. Então Deus, ele cansou de esperar, então ele resolveu agir. Então eu passei por 4 livramentos de morte. E cada livramento de morte que eu passava, eu entendia que era Deus que estava falando comigo. Então a cada livramento, eu fazia uma reflexão. E eu entendia que alguma coisa na minha vida precisava ser mudado. Porque alguma coisa na minha vida não estava agradando a Deus. E eu falava, eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou me envolver com alguma obra, eu vou me envolver com algo que agrada a Deus. Porque, com certeza, na minha vida tem coisas que Ele não está se agradando. E Ele quer essa mudança na minha vida. Então, no dia 28 de setembro de 2012, quando eu estava fazendo 33 anos de idade, eu vivia no lote da minha mãe. Minha mãe, na frente tinha a casa e nos fundos tinha um barraco de fundos. E eu morava na casa com minha mãe. Por essa ocasião, eu já vivia com a minha esposa, que é casada comigo hoje, né? E a minha filha, que estava com 2 anos de idade. Então, como a gente tinha mudado há pouco tempo, né, aqui para o sudeste do Pará, e eu ainda não tinha me estabelecido nessa cidade, eu estava morando na casa da minha mãe. Então, quando foi nessa data, no dia 28 de setembro de 2012, eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, 1 ano. Eu sou, como eu falei no primeiro testemunho, eu sou o 4º filho de uma família de 4 irmãos. O irmão mais velho, ele é adotivo, né? Eu sou o 4º. E aí, esse meu irmão, que é mais velho do que eu, 1 ano, ele tem problema com bebida, né? E nesse dia, ele passou o dia bebendo, né? Tomando algumas bebidas. E aí eu fui trabalhar. Quando eu saí 8 horas para ir trabalhar, quase 8 horas para ir trabalhar, eu vi que ele já tinha ido para a rua, né? E naquele dia ele estava fazendo uso de álcool, de bebida alcoólica, né? E esse meu irmão, ele também é casado, né? Ele era casado nessa ocasião e também morava no mesmo lote. Porém, ele morava no barraco dos fundos. E eu morava na casa da frente, junto com a minha mãe, e minha esposa e minha filha. E aí ele saiu para ir tomar a sua bebida, as suas cervejas, e eu fui para trabalhar. E aí eu retornei meio-dia, e aí quando foi por volta de 10h30, 11 horas da noite, esse meu irmão, ele chegou bastante alcoolizado e muito alterado. Ele estava muito alterado, ele estava muito nervoso. E aí ele passou, foi para o barraco que ele morava nos fundos. E aí ele começou uma discussão com a esposa dele. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E a minha esposa falava, olha, o seu irmão está muito alterado. O seu irmão está conversando ali com a esposa dele de forma alterada. E aí a minha mãe ouviu a discussão, que já estava assim no volume assim, um pouco alto, e a minha mãe foi para tentar intervir, e aí a discussão aumentou, e aí uma hora a minha esposa falou, corre, que ele vai levantar a mão para tua mãe. E aí, até aquele momento eu não quis me envolver, porque ali estava tendo uma discussão entre marido e mulher, e mesmo sendo meu irmão, eu não quis entrar, não quis me envolver com aquilo, né? Mas a partir do momento que a minha mãe foi tentar intervir, aí eu me achei na obrigação de defender, né, a minha mãe e ajudar também a minha cunhada. E aí a minha esposa disse, corre que ele vai levantar a mão para tua mãe.
E quando eu escutei isso, eu levantei da cadeira, eu estava sentado na sala, vendo televisão, eu levantei da cadeira e saí correndo, né? E não pensei duas vezes, eu pulei em cima dele, né? Foi uma reação de defesa. Mesmo que eu fui para cima dele, mas a minha intenção não era agredir, a minha intenção era defender, né, a minha mãe e a minha cunhada, né, das mãos dele, porque ele estava muito nervoso e se eu não tivesse levantado, talvez o pior poderia ter acontecido. Aí ele caiu no chão, aí eu virei as costas, eu achei que tinha terminado, que ele não ia fazer nada. Aí ele me agarrou. No que ele me agarrou, a gente entrou numa luta corporal. E nessa luta corporal, nós caímos no chão. Né? Nós caímos no chão. E aí ele me agarrou e não queria me soltar. E aí meu pai entrou também, puxava o braço dele para me soltar, pedindo para que ele me largasse. A minha mãe puxava outro braço dele para ele me soltar, pedindo para que ele me largasse. E aí Satanás nesse dia, amados, Satanás nesse dia queria ceifar a minha vida. Satanás nesse dia ele tentou de todas as formas ceifar a minha vida, né? O que aconteceu foi coisa horrível, né? A gente teve uma luta corporal onde eu me machuquei bastante, saiu sangue do meu corpo, saiu sangue do corpo dele, né? A minha blusa ficou toda lavada de sangue. E aí quando eu consegui me desvencilhar, ele entrou para dentro de casa para ir pegar um facão. E a minha mãe falou: "Corre que ele agora vai pegar um facão". E aí eu corri, eu fugi, eu tive que fugir para não morrer. Eu tive que fugir para não morrer, né? E aí, depois que eu fugi, ele ainda fez muita arruaça, né? Muita arruaça naquela noite, fez muita bagunça, a polícia foi em casa, né? E aí, Satanás estava tentando de todas as formas destruir a minha família. Satanás tentou naquela noite de todas as formas destruir a minha família. E aí, passado alguns dias, né, eu saí de casa. E aí me veio a reflexão. O que é que Deus estava me mostrando ali? E aí eu entendi que Deus estava mostrando que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. Né? Que eu precisava fazer uma reflexão, porque alguma coisa na minha vida não estava agradando a Deus. E aí eu fazia a promessa. Eu vou procurar os caminhos do Senhor. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Né? Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Né? E aí passava o tempo e eu esquecia. O meu irmão, na hora que eu saí de casa, eu já saí perdoando o meu irmão. Eu já saí perdoando ele. Porque eu não tinha nenhum ódio do meu irmão, nenhuma raiva, não tinha ressentimento nenhum. Eu não tinha sentimento nenhum contra ele. Porque a minha intenção não era de ferir. A minha intenção era de defender. Então eu já saí perdoando. E passado algum tempo depois, a gente fez as pazes, graças a Deus. E aí eu entendia que Deus estava falando que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. E aí eu fazia essa promessa, mas o tempo passava e eu esquecia. E aí, passado algum tempo, eu tive o segundo livramento de morte, onde eu trabalho com vidro temperado. E aí eu fui fazer um serviço e o vidro quebrou e cortou 3 veias do meu antebraço. Cortou 3 veias e eu perdi muito sangue naquele dia, muito sangue. Eu achei que eu fosse morrer nesse dia, colocando sangue. E aí eu fui pedir socorro, eu estava numa loja que estava em construção, e aí eu consegui pedir socorro numa borracharia ao lado. E aí o pessoal, quando me viu, ficaram espantados. Eu lembro que a dona da borracharia me deu uma toalha verde, eu coloquei no braço. E aí o próprio esposo dela me levou para o hospital. E o banco do carro ficou todo lavado de sangue. Eu já cheguei no hospital passando mal. Eu já cheguei tendo vertigem, passando muito mal. Eu achei que naquele dia eu fosse fazer a minha passagem dessa vida. Mas graças a Deus, novamente o Senhor colocou a mão e me deu mais um livramento de morte. Eu fiquei 11 dias de atestado médico em casa, por conta desse acidente. E aí, durante esse período, eu fazia reflexão. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando comigo, o Senhor está me mostrando, o Senhor quer que eu mude alguma coisa na minha vida. E eu falava, eu vou mudar
Eu vou fazer aquilo que Deus quer, eu vou me envolver com a obra do Senhor, eu vou procurar andar nos caminhos do Senhor, eu vou agradar ao Senhor. Mas passava o tempo, aí eu esquecia. E eu ia levando, e eu esquecia. E não cumpria aquela promessa que eu fazia. Passado algum tempo, eu saindo do trabalho, esse mesmo trabalho, eu ainda trabalhava nele, esse mesmo trabalho, eu cheguei em casa por volta de 7 horas da noite. Antes de chegar em casa, eu passei por uma rua que era um pouco escuro, e a minha esposa havia me ligado. E depois que ela desligou o telefone, a luz do meu celular ainda estava acesa e passaram por mim 2 rapazes numa moto. E aí eles viram a luz do celular acesa, eles voltaram e anunciaram um assalto. E aí eu pensei que fosse alguém fazendo alguma pegadinha, na hora eu até dei assim, um sorriso assim meio sem graça, achando que era alguma brincadeira, eu não acreditei. E aí o que estava pilotando a moto, ele disse assim, dá um tiro na cara desse vagabundo bem aí, pra ele ver se a gente tá brincando. Atira na cara dele, mata logo ele bem aí. E aí eu acreditei que realmente estava acontecendo o assalto, né? Aí eu peguei, entreguei o telefone. Eu pensei só comigo, não vale a pena eu perder minha vida por causa de um celular, né? O celular eu consigo outro, mas a minha vida eu não consigo. Esse celular, eu havia acabado de comprar ele. Eu tinha comprado ele parcelado em 12 vezes e eu tinha pagado apenas a primeira prestação no dia que aconteceu esse assalto. E aí eu falei, não vale a pena, porque o celular eu recupero, eu consigo outro até melhor. Mas se eu perder minha vida, nunca mais eu recupero ela. E aí eu entreguei o telefone para eles e fui para casa. Depois que eu cheguei em casa, foi que a ficha caiu, foi que eu fiquei nervoso, eu comecei a me tremer, né? E ali eu entendi que se eu tivesse reagido, eles teriam tirado a minha vida naquela noite, né? Porque eles não estavam de brincadeira. Inclusive o rapaz que estava pilotando a moto, já tinha falado pro rapaz que estava no garupa ter me dado um tiro. Mas o Senhor não deixou, pela sua infinita misericórdia. Eu tive mais um livramento na minha vida. O Senhor me deu mais um livramento. E aí, novamente, eu voltei a refletir. O Senhor está falando comigo através dos livramentos. O Senhor quer que eu faça alguma coisa. O Senhor quer que eu mude alguma coisa na minha vida, para que eu seja uma pessoa que venha agradar a Ele. Então eu falava, eu vou para a igreja, eu vou procurar os caminhos do Senhor, eu vou andar nos caminhos do Senhor, mas ficava só na promessa. Eu prometia e não cumpria. Então, no ano de 2018, essa empresa que eu trabalhei, ela acabou fechando. Ela fechou e aí eu fiquei sem trabalho. E aí, para não ficar parado, né, pois nessa ocasião, com a esposa e a minha filha, né, minha filha mais velha, e eu precisava trabalhar para sustentar minha família. Então eu tive a ideia de trabalhar como motorista de aplicativo. Então eu trabalhei 3 meses como motorista de aplicativo. E certa noite eu recebi uma chamada, já era por volta de 11h30 para meia-noite. Né? Era final de 2018, para início de 2019. Então eu recebi essa corrida, uma chamada, e aí eu fui atender. Quando chegou lá, era no clube, onde estava tendo assim uma festa, uma confraternização de final do ano. E aí a moça que fez a corrida era uma moça branca, mais ou menos na altura de 1,60 m, forte. Ela sentou na frente e atrás sentou um casal que estava acompanhando ela. Um rapaz e uma moça. E eles estavam já meio alcoolizados. Eles sentaram no banco de trás e essa moça sentou no banco da frente. Então eu perguntei para onde que era a corrida. E aí ela me disse que era para tal lugar. E quando eu fui olhar no aplicativo, estava informando um destino completamente diferente. E aí eu fui explicar para ela que estava errado, que poderia acontecer da corrida ficar um pouquinho mais cara, porque ela tinha colocado para outro bairro. Então, com certeza não seria a mesma rota, né? Então, por esse motivo, poderia que desse uma alteração de valor, ou para mais ou para menos, né? E com isso ela ficou assim muito irritada.
Ela ficou muito irritada e aí a gente teve uma discussão. Eu confesso que eu também fiquei um pouquinho, acabei também ficando um pouquinho nervoso e a gente discutiu. E aí deixei primeiramente o casal que estava sentado atrás e depois eu levei essa moça na casa dela. E aí já era a minha última corrida, eu parei o carro na frente da casa dela, ela desceu, né, fez o pagamento, foi para dentro da casa dela e eu fiquei conferindo meu dinheiro. E aí depois ela voltou, eu baixei o vidro, aí ela me cumprimentou, apertou minha mão e disse muito obrigado, muito obrigado. E olhou assim no meu olho com um olhar de ameaça. E eu fiquei pensando só comigo, ué, por que essa moça tá me olhando dessa forma? Aí ela voltou e entrou para dentro da casa dela. E aí eu fui embora. Aí passado alguns dias começou a acontecer algo dentro da minha casa. Numa certa noite eu tive um sonho onde eu sonhei que tinha uma fera que queria me devorar, né? E essa fera ela vinha para cima de mim. E no que ela vinha para cima de mim, eis que surgia 3 cavalos brancos. Aqueles cavalão formoso, manga larga, e não deixava essa fera que queria me devorar passar. E aí a fera corria para um lado, os cavalos iam atrás dela, corria para o lado, os cavalos iam atrás dela, até quando ela se afugentou e foi embora. E aí começou a acontecer algumas coisas estranhas na minha casa. Quando foi no dia seguinte, a minha mãe disse que iria no posto de saúde fazer uma consulta e pediu para que eu levasse ela. E aí, quando foi por volta de 5 horas da manhã, eu escutei uma voz, parecida com a voz dela, me chamar pelo meu nome. Nesse momento, eu já estava acordado. E aí eu respondi, oi, quem é? E aí eu abri a porta, não era ninguém. Neste momento, nessa altura desse meu testemunho, eu já tinha passado por Barraco dos Fundos. Nesta altura do testemunho, eu já tinha comprado uma casa para eu morar próximo da casa da minha mãe, né? Só que depois eu retornei de novo para a casa dela. E quando eu retornei para a casa dela, eu já não fui mais morar na casa dela, eu fui morar no Barraco dos Fundos, porque o barraco estava desocupado. Então foi eu e a minha esposa e a minha filha passar mais uma temporada com ela. Então eu escutei uma voz chamar pelo meu nome. E eu respondi, oi, quem é? E aí eu abri a porta, não vi ninguém. Quando foi no dia seguinte, às 5 horas da manhã, mais ou menos por esse horário, eu já estava acordado. Eu escutei novamente a voz chamar o meu nome. E aí nesse momento eu não respondi mais, eu já fiquei calado. E comecei a repreender. Quando foi na noite seguinte, eu acordei por volta de 3 horas da manhã, era de madrugada, e aí apareceu uma mosca, que eu não sei de onde essa mosca saiu, eu não sei de onde que ela veio, mas essa mosca ela botou quente em mim. Essa mosca frechou mesmo no meu rosto, eu batia na mosca com lençol e nada dessa mosca sair. E até quando essa mosca veio pro meu ouvido e entrou no meu ouvido direito, eu batia para essa mosca sair, e essa mosca não saía e ficava batendo as asas no meu ouvido, até quando eu bati e consegui, ela saiu, ela foi embora. E aí também eu só deitei pro outro lado da cama e dormi. Quando foi na noite seguinte, eu acordei também de madrugada com um barulho no meu ouvido, no ouvido direito, né, como se tivesse assim alguma borboleta presa querendo sair. Aí eu falei, uai, tem alguma coisa dentro do meu ouvido, talvez deve ser alguma formiga. Eu falei, vou levantar, vou procurar alguma coisa e vou tirar. Aí eu levantei, peguei o bocal que eu encontrei em cima do balcão, de uma bancada que tinha lá, e aí coloquei no ouvido, puxei, não veio nada. Coloquei novamente, puxei, não veio também nada. Eu falei, meu ouvido tá limpo, não tem nada. Quando foi já na outra noite, na noite seguinte, eu acordei mais ou menos também de madrugada, não sei qual era o horário, 3h30 para 4 horas. E aí, quando eu olhei assim do meu lado, eu vi uma coisa pequena, preta.
assim, num relance de olhar. No que eu levantei a vista, eu vi uma coisa pequena preta que levantou e correu no rumo da porta. E aí eu só virei pro outro lado e dormi. No que eu dormi, a mosca apareceu de novo. E essa mosca frechou novamente no meu ouvido, no meu rosto, procurando um lugar para entrar, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. E eu batia. E a mosca nada de sair, até quando ela veio no meu ouvido novamente, no ouvido direito, e tentou entrar e ficou batendo as asas. E eu bati até quando ela saiu e foi embora. E aí eu fiquei desconfiado. Que era coisa espiritual, que era bruxaria que alguém tinha feito para mim. E aí, quando amanheceu, eu procurei a minha mãe. Eu falei, mãe, de uns dias para cá, tem acontecido alguma coisa comigo ali naquele barraco. Tem acontecido isso. Eu contei toda a história para ela. Então, quando foi por volta de 7 horas da manhã, né, eu fui escovar os dentes. E aí, eu senti uma baba na minha garganta. E aí eu fui escarrar, saiu assim uma baba assim com uma gosma preta. Eu achei que era por causa que eu tinha dormido à noite sem escovar os dentes. Eu achei que era algum resto de comida. E aí eu escovei o dente e fui tomar café. E no momento que eu fui tomar café, eu senti assim uma queimação no meu peito. Uma coisa ardendo assim no meu peito. Aí demorou mais um pouco. Eu fui dar uma escarrada novamente, sentindo aquela baba na minha garganta. Saiu novamente aquela baba com a secreção preta. Aí, novamente, eu achava que era alguma coisa que eu tinha comido. Aí, quando foi pela terceira vez que eu senti a baba, e aí eu fui falar com minha mãe. Eu falei, mãe, olha o que fizeram pra mim. Fizeram um trabalho pra me matar, mãe. Olha o que fizeram pra mim, um trabalho pra me matar, mãe. Fizeram uma bruxaria pra me matar. Eu tenho certeza, mãe, que fizeram uma bruxaria para me matar. Aí eu fiquei desesperado, né? Porque o Espírito Santo naquela hora, ele me revelava. O Espírito Santo naquela hora me revelava que quem tinha feito um trabalho para mim tinha sido aquela moça. Tinha sido aquela moça que eu levei na última corrida do aplicativo. E ele me mostrava que aquela moça tinha feito um trabalho para mim. E aí eu falava para minha mãe, mãe, foi a moça do aplicativo. Foi a moça que eu levei no aplicativo, mãe. Foi ela que fez um trabalho para mim. Foi ela, mãe, que fez um trabalho para mim. Eu tenho certeza que foi ela. E aí a minha mãe falou, então vamos orar, vamos rezar. E aí a gente foi orar, a gente foi rezar, minha mãe acendeu umas velas, mas aquela oração ela não enchia o meu peito, ela não me preenchia, e eu sentia que alguma coisa faltava. Eu sou nascido e criado dentro da religião católica, dentro da igreja católica, né? Hoje me converti, né? Não sou mais católico, não frequento mais, né? Não estou contando esse testemunho para ferir ninguém, não estou contando esse testemunho para magoar ninguém, para machucar ninguém, né? Se você é católico, eu te respeito, mas eu estou contando apenas o que aconteceu comigo, apenas o processo de Deus na minha vida para que eu viesse me converter, né? Então comigo aconteceu dessa forma. Então de manhã eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, está acontecendo isso, e eu acredito que isso é coisa espiritual. Ela disse, é mesmo, meu filho, então vamos orar. E aí a minha mãe me chamou para orar, ela acendeu algumas velas, né? E a gente começamos a orar, né? Começamos a orar através da fé dela, mas aquilo não estava preenchendo o meu coração. Eu falei pro meu pai, aí ele disse assim, a única pessoa que eu conheço que pode estar desfazendo esse tipo de trabalho, ele não mora mais aqui neste lugar, ele foi embora para outro estado, ele está morando no Tocantins. E aí eu pensei assim comigo, eu vou atrás dessa pessoa e aí não vai resolver o meu problema, eu vou perder meu tempo, eu vou perder o meu dinheiro, e aí depois eu vou procurar uma igreja, e aí o pastor da igreja vai dizer, olha filho, infelizmente a gente não pode fazer nada, né? Porque se você tivesse vindo primeiramente aqui, né, a gente poderia orar, mas como você foi para lá, né, e agora infelizmente a gente não pode fazer nada. E aí vinha essa fala no meu coração, procura uma igreja. E aí eu dizia, eu vou na igreja da minha prima,
né? Ela que trabalha com libertação. E aí eu lembrei de um primo meu que mora no outro estado, no estado de Manaus. Ele estava fazendo uma viagem de final do ano para visitar a família, e ele é evangélico. Aí eu falei, eu vou ligar para essa pessoa para que ele possa me dar uma palavra. A minha intenção era de viajar para Brasília. No primeiro testemunho, eu falo dessa pastora que é da minha família, que trabalha com libertação, né? E a minha mente era fazer isso, pegar um carro e ir para Brasília para fazer um trabalho de libertação, para que eu fosse curado, né? Mas eu sabia que a minha mãe, por conta da religião dela, ela não iria me dar esse apoio, né? Mas as minhas horas estavam passando muito depressa e eu precisava pensar rápido, né? Então eu liguei para ele e falei, primo, você pode vir aqui que eu preciso falar contigo. Ele falou, vou sim. E aí quando ele chegou, eu contei toda a história que tinha acontecido, que eu tinha feito uma corrida no aplicativo e através dessa corrida eu tive uma discussão com a moça, e aí naquele dia eu estava já naquela situação. E quando ele chegou para me visitar, naquele dia, 7 de janeiro de 2019, quando ele chegou para me visitar, era por volta de 7 horas da noite. Era por volta de 7 horas da noite, 19 horas. E aí me veio aquela ânsia de vômito que estava assim no meu peito, na minha garganta. E quando eu joguei para fora, veio uma bola de sangue. Botei assim na mão, na palma da mão, e mostrei para ele uma bola de sangue. E aí eu falei, olha aí, você tá vendo? Isso aqui é trabalho. Isso aqui é trabalho para me matar. É trabalho para me matar. E quem fez isso foi aquela moça que eu fiz a corrida com ela. É um trabalho para me matar, para tirar a minha vida. Isso aqui é bruxaria. Isso aqui é bruxaria. Aí ele falou, então vamos orar. E aí a gente fez uma oração, ele orou por mim, e aí no final da oração ele virou para mim e perguntou, primo, tu aceitas Jesus como teu único e suficiente Salvador? Eu disse sim, eu aceito. No momento que eu disse sim, eu aceito, eu senti uma energia descer de cima para baixo. Só quem já sentiu a presença do Espírito Santo vai entender o que é que eu estou dizendo. Eu senti uma energia descer de cima para baixo que veio de uma vez, fez e entrou dentro de mim aquela energia. Na hora que aquela energia entrou dentro de mim, a minha única reação foi chorar. Eu vim aos prantos. Eu chorei copiosamente. Né? E no momento que eu fechei os olhos, eu via os meus pecados passando todo diante da minha vista. E eu falava, Senhor, se você me der mais uma oportunidade, eu prometo que eu vou pregar a tua palavra. Se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu prometo que eu vou levar o teu evangelho. Se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu falava no meu coração, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou pregar a tua palavra. E aí eu sentei e fui aos prantos, comecei a chorar. Chorei bastante nesse dia. E aí eu falei, primo, vamos na rodoviária comprar a passagem, que eu tô indo para Brasília. Eu vou na igreja da minha prima, que lá trabalha com libertação. Aí ele falou, vamos. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, primo, tu vai à viagem, mas Jesus já te curou, tu já tá curado. Tu já foi curado. Eu disse amém. Aí nós fomos para a rodoviária, chegou lá, nós compramos a passagem, e aí ele me convidou para jantar, e no momento que eu coloquei a primeira colher de arroz na boca, parecia que eu estava engolindo uma bola de arame farpado, quente, de fogo, que descia queimando e rasgando o meu peito. E aí eu não consegui jantar. Eu falei, primo, eu não consigo comer. E aí nós íamos embora. E aí eu entrei em contato com essa minha prima, que trabalha com libertação, ela é de Brasília, e aí ela me chamou para lá. E aí eu fui lá fazer novamente um trabalho de libertação espiritual. E aí quando eu fui na igreja dela, o Senhor revelou ela. E ela disse, primo, a pessoa que fez o trabalho para ti, o Senhor me revelou que foi aquela moça do aplicativo
E o trabalho que ela fez para ti foi para te matar em 3 dias, sem comer e sem beber, vomitando sangue. O trabalho que ela fez para ti foi para tirar a tua vida em 3 dias, sem comer e sem beber, vomitando sangue. Ela pegou a tua foto no aplicativo, ela pegou o teu nome no aplicativo e ela pegou a placa do teu carro no aplicativo, porque lá fica os dados do motorista. Então ela pegou todos os teus dados, colocou num alguidar de barro, no terreiro de macumba daquela cidade. Mas a obra que ela fez para tirar a sua vida já foi quebrada. Pelo poder e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo já foi quebrada. Então ela fez essa revelação. E ela disse mais: a voz que você escutou chamando o teu nome pela manhã era o Exu da morte. Era o espírito da morte que foi até a tua casa. Foi para saber onde que você morava. Na primeira noite, na primeira manhã, que ele chamou pelo teu nome e você respondeu. No segundo dia, ele foi para confirmar, mas você já não respondeu. Foi o espírito da morte que foi na porta da tua casa. E o Senhor me revela que foi aquela moça que fez o trabalho para a tua vida, para tirar a tua vida. Mas você já está curado. Você já está curado pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, amado, eu adiantei um pouquinho o testemunho, mas Quando eu voltei, que eu tinha ido na rodoviária tirar a passagem para viajar, no dia seguinte que eu fui escovar o dente, né, eu procurei a baba na minha garganta, não tinha mais nada. Tava tudo limpo. Eu não sentia mais nada, não sentia queimação, aquela secreção que corria na minha garganta tinha sumido tudo. E eu tenho a mais absoluta certeza que eu fui curado no momento do sim. Eu fui curado no momento do sim. Na hora que eu disse sim. Na hora que eu disse sim, que eu senti aquela força. Na hora que eu disse sim, eu senti aquele poder, aquela energia que invadiu o meu ser e eu transbordava em pranto. Foi ali que eu fui curado, na hora que eu disse sim para Jesus. Então, eu entendi que tudo que aconteceu comigo foi da permissão de Deus para que eu viesse ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque o Senhor ele permite que isso aconteça na nossa vida para que a gente venha se encontrar com Ele. E essa moça, eu tenho certeza que algum dia da minha vida eu vou me encontrar com ela e eu vou apertar a mão dela e dizer que eu não tenho nada contra ela, que ela já está perdoada. No momento que eu estava passando por aquela aflição, eu já tinha perdoado ela, ela já estava perdoada. Eu já perdoei essa moça. Eu entendi que tudo que aconteceu foi da permissão de Deus, que Deus usou essa moça para que eu pudesse entender que o errado da história era eu, que eu era que precisava mudar, né? Então, eu já tinha feito várias promessas para Deus e eu nunca tinha cumprido com nenhuma. Então, o Senhor permitiu usar essa moça para que o inimigo tocasse no meu corpo e eu reconhecesse que eu estava errado, que eu precisava mudar, que eu precisava aceitar Jesus na minha vida. Então, hoje é o dia 7 de janeiro de 2022. Há exatamente dia 7 de janeiro de 2019, há 3 anos atrás, exatos 3 anos atrás, da data que eu estou postando este vídeo hoje, há exatos 3 anos atrás, eu aceitava Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador da minha vida. E hoje eu estou fazendo a postagem desse vídeo para que outras vidas também sejam alcançadas pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você venha a ter a sua fé edificada através desse testemunho, amado. E que você possa compartilhar com a sua família e com seus irmãos. Eu agradeço muito por você ter ouvido o primeiro e o segundo testemunho. Amém? Eu vou ficar por aqui e agradeço pela oportunidade que Jesus possa te abençoar imensamente e poderosamente. Em nome de Jesus, amém.